Na parte 6 da nossa série de vídeos Neuroplasticidade, a gente vai falar sobre o córtex frontal orbital e sobre o transtorno obsessivo compulsivo. O transtorno obsessivo compulsivo ele é causado por um erro com o córtex orbital frontal. Ele fica logo atrás dos olhos e alguns scans no cérebro de pessoas com transtorno obsessivo compulsivo corroboram o argumento de que é essa parte do cérebro que causa o erro que é responsável pelo transtorno, porque essa parte ela se torna ativada quando a pessoa tem esse transtorno. A partir do momento ali que o córtex orbital frontal começa a dizer que há um erro, ele envia um sinal para o giro do cíngulo, que é um aglomerado de fibras de substância branca em formato de C com axônios, fazendo comunicação entre o sistema límbico e o córtex. Então, para quem não lembra, o sistema límbico ele fica na parte inferior do cérebro, enquanto que o córtex é aquela parte superior ali, que é responsável pela razão, enquanto o sistema límbico está associado principalmente com a emoção. O giro do cíngulo ele é responsável por dar início ao sentimento de ansiedade, que diz que alguma coisa ruim vai acontecer, a não ser que a gente corrija o erro e que faz com que tanto o estômago fique embrulhado quanto o coração comece a palpitar. E essa sensação, ela é o que a gente chama de pânico, de pavor. Fazendo o scan do cérebro de pacientes com transtorno obsessivo compulsivo, a gente consegue observar que essas áreas elas são hiperativadas enquanto o paciente está tendo a crise de transtorno obsessivo compulsivo. Então esse transtorno ele é caracterizado principalmente por uma necessidade muito grande de controle. Algumas pessoas precisam, por exemplo, girar a chave 5 ou 6 vezes antes de ter certeza de que a porta está trancada, por exemplo. Ou até mesmo algumas pessoas estão indo em algum lugar e tem que voltar para a própria casa para verificar se a porta está trancada. Isso é uma característica do transtorno obsessivo compulsivo, uma necessidade muito grande de controle sobre alguma coisa. Pessoas que têm problemas, por exemplo, com germes, quando elas sentem que há algo errado, elas vão ter que limpar a mão ou vão ter que ter certeza de que elas estão completamente livres de germes no momento em que aquele sinal de erro do córtex orbital frontal ele é disparado. Então é uma forma de descontinuar isso, mas à medida que a pessoa vai se envolvendo nesse tipo de comportamento, ela vai tendo esse erro, esse sinal de erro se repetindo dentro do cérebro dela e fazendo com que ela, com o tempo, fique muito engajada nisso e muitas vezes isso vai fazer com que aquele transtorno até piore. Então, por exemplo, a pessoa vai estar andando de carro numa rua e ela vai passar por cima de alguma coisa, de uma pedra ou de uma lombada e vai pensar que ela atropelou alguém, mas só que ela vai, por exemplo, dar a volta para ver que ela não atropelou ninguém. Mas ela só vai acreditar se ela tiver feito isso. E quando ela faz isso, ela se engaja no comportamento, o que ali ativa a região de recompensa do cérebro e faz com que ela se engaje naquele comportamento outras vezes e repita o mesmo processo. Como essa região, córtex orbital frontal, ela fica logo atrás dos olhos, existem alguns casos de lobotomia que conseguem resolver a situação. A lobotomia ela também já foi utilizada no passado para tratar epilepsia, mas ela costuma fazer com que as pessoas vivam como se fossem zumbis, já que a parte frontal do cérebro também é responsável pela tomada de decisão e pela personalidade. Então, se a pessoa ela não tem essa parte, ela acaba também não tendo uma personalidade e acaba não conseguindo tomar decisões por conta própria, o que faz com que ela pareça simplesmente um zumbi. Nesse caso, a lobotomia funciona porque é exatamente ali nessa região do cérebro que fica localizada a região responsável pelo sinal de erro. Se a pessoa remove aquela parte, ela não tem mais o sinal de erro, aquilo não vai para o giro do cíngulo e não faz com que a pessoa sinta a sensação de pavor. Ela consegue simplesmente parar aquela sinalização, porém vai perder a personalidade dela e não vai conseguir tomar decisões por conta própria. Um caso documentado foi de um estudante de faculdade que ele tinha um problema de transtorno obsessivo compulsivo e o caso dele ficou tão terrível que ele não conseguiu conviver com a própria dor, o que fez com que ele tentasse se matar. Ele colocou uma arma na boca e atirou. O tiro atingiu a parte do córtex orbital frontal, o que fez com que essa parte fosse removida. Como ele não morreu, chegaram no quarto dele, ele estava lá parado e não tinha morrido e tinha sido curado do problema dele. Esse não é um método recomendável, mas para ele ali, no caso, funcionou e ele teve algumas sequelas também. E também isso é completamente perigoso. Um caso documentado de tratamento do transtorno obsessivo compulsivo
foi relatado com uma menina chamada Emma. Quando tinha 23 anos, ela apresentou uma doença genética que é chamada de retinite pigmentosa, que faz com que as células da retina comecem a morrer. Ela ficou completamente cega por causa da doença e depois de um tempo ela começou a apresentar alguns comportamentos de transtorno obsessivo compulsivo quando saía de casa, porque como ela era cega, ela muitas vezes duvidava da própria capacidade de saber se ela tinha feito todas as coisas. Então, por exemplo, se ela tinha fechado a porta, se ela tinha fechado a janela. Então, ela foi até o psiquiatra e falou sobre esse problema que ela estava tendo. E depois que o psiquiatra apresentou algumas formas que ela poderia estar lidando com esse problema, ela conseguiu lidar de uma forma muito boa. Já que ao invés de ela, por exemplo, estar indo em algum lugar e depois voltar para conferir se ela realmente tinha feito aquilo que ela tinha proposto a fazer, começou a prestar muita atenção enquanto estava fazendo alguma coisa e logo ela já conseguiu se livrar desse problema. Então é basicamente aí que a neuroplasticidade entra. É quando a pessoa ela consegue resistir a se engajar no comportamento. Então, por exemplo, na pessoa que passa numa lombada e pensa que atropelou alguém, ela precisa verificar aquilo, seria uma forma de simplesmente racionalizar aquilo e perceber que ela não atropelou alguém, ou talvez ter mais atenção que aquela pessoa está dirigindo, ou também prestar atenção quando está fechando a porta. Dessa forma, evitar se engajar no comportamento e evitar com que aquilo se repita e aquele feedback ele continue ocorrendo. Então é dessa forma que a neuroplasticidade ela consegue controlar e consegue amenizar os sintomas do transtorno obsessivo compulsivo.